Na abertura desse curso de hoje, o Daniel Falcão fará a aula dele, ministrará a aula dele para o conhecimento de todos. E o Daniel sempre prefere que as perguntas sejam feitas no final de cada exposição, tá bom? No final da exposição, então, do assunto que ele vai abordar hoje, que são ferramentas do MP Virtual. Mais uma vez, então, peço que mantenham os seus microfones fechados e, ao final, vocês podem, então, ou utilizar o chat ou utilizar o microfone para interagir com o Daniel, tá bom? Mas a gente vai passar a palavra para o doutor Antônio Hortêncio Rocha Neto, nosso secretário-geral, para que ele possa fazer a abertura desse curso de hoje, dessa semana, e, claro, dar as boas-vindas a todos. Doutor Antônio Hortêncio, muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Aldo, sempre conduzindo com essa sua expertise todo esse trabalho de cerimonial. Nossos colegas aí de administração, Jonathan, Daniel, Roberta, pessoal da DITEC, CEPLAG, CEAF. Um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui para abrir mais uma etapa dessa capacitação ministrada, organizada pelo CEAF, ministrada dentro dos nossos próprios quadros, pelos nossos servidores, por membros, e dizer sempre, gosto de reafirmar, da importância dessas capacitações para o melhor funcionamento da instituição. O Ministério Público, ele no seu funcionamento, ele tem todas as suas engrenagens, e nessas engrenagens estamos todos nós, que fazemos parte da instituição e que desempenhamos as nossas funções para que a instituição preste os seus serviços para a população. Então, a instituição não é somente formada de membros, é formada também dos servidores, que dão todo o seu apoio e dedicação para o Ministério Público da Paraíba. Essas capacitações, elas vêm de forma necessária a partir do momento que a instituição evolui, que a instituição se aperfeiçoa, trazendo melhores ferramentas, principalmente nesse período de pandemia, isso ficou bastante evidenciado com essa necessidade de trabalho remoto, e que, diga-se de passagem, vem surtindo um excelente efeito institucionalmente. Nós não estamos trabalhando 100% de forma presencial, mas o nosso trabalho está fluindo. E ele está fluindo graças a essa preocupação que se teve na instituição de desenvolvimento dessas ferramentas tecnológicas. A partir do momento que a atual gestão do nosso procurador-geral, Francisco Seráfico, colocou como meta ampliar o MP virtual para 100% das unidades, e isso parece até que foi uma premonição, porque imaginem hoje, com esse período de pandemia, com trabalho remoto, se uma determinada promotoria de justiça ou um determinado setor da instituição não tivesse 100% virtualizado, não tivesse com o MP virtual, com os procedimentos físicos, como estaria sendo feito esse trabalho home office se o trabalho era físico? Então, todo esse avanço tecnológico, tanto desenvolvimento do MP virtual, de outras ferramentas, a contratação por concurso de novos servidores para a DITEC, desenvolvimento de novas ferramentas, tudo isso veio para ampliar essa gama de situações que a gente possui para melhor desempenhar a nossa função de uma forma mais rápida, mais célere, mais eficiente. Mas esse desenvolvimento, ele necessita de capacitação, para que os nossos servidores, os nossos membros, estejam antenados, ambientados com essa nova ferramenta, essas novas ferramentas, essas novas estruturas tecnológicas para melhor desempenhar a função. Então, dentro desse contexto, o CEAF, com essa condução brilhante que tem da doutora Renata, planejou esses cursos de capacitação, conjuntamente com o DITEC, com o CEPLAG, com toda a instituição, para que os nossos servidores pudessem ter um maior contato e desempenhar melhor esse trabalho. Então, esse curso de capacitação, ele tem exatamente essa finalidade,
Temos aí o contato com o nosso Daniel, depois com o Jonathan, salvo engano, depois com o Dr. Clístenes, que é promotor corregedor. Então, tudo isso vai ser passado para os servidores e assessores, para que eles possam ter esse contato mais próximo com essas novas ferramentas, essas novas funcionalidades, e desenvolvam mais, ainda melhor do que já vem fazendo, as suas funções em cada setor em que trabalham. Então, dita essas palavras, desejo um excelente curso de capacitação a todos. Não tenho dúvida, aproveitem os nossos colegas que vão ministrar essas capacitações, nosso Daniel, que tem uma expertise enorme na nossa DITEC, do Ministério Público da Paraíba, e principalmente referente à questão do MP Virtual, que ele acompanha desde o início, conhecido de todos nós. Tira uma dúvida, liga para Daniel. Então, Daniel, com essa expertise, vai ministrar para vocês. Depois, Jonathan, também muito conhecedor dessa parte de procedimentos, de processos, lá na CEPLAG, vem acompanhando todo esse desenvolvimento institucional. E também, quando vier a palestra do nosso querido Clístenes, promotor corregedor, também com a grande expertise, inclusive teve trabalhado na Corregedoria Nacional lá no CNMP. Desejando, então, um bom curso para todos, aproveitem e fiquem com esses grandes conhecedores das nossas ferramentas, da nossa instituição. Um bom dia a todos e um excelente curso. Ok, doutor Antônio Hortêncio, muito obrigado também. Um excelente dia para o senhor também. Eu estou vendo aqui, Daniel, antes de passar a palavra para você, o Leandro Barbosa, ele disse o seguinte, colocou aqui no chat, que não está conseguindo nos ouvir. Como está todo mundo ouvindo, pode ser um problema no seu próprio aparelho, Leandro. Você poderia dar uma olhada? Até a Roberta já colocou para você. Verifique o áudio do seu equipamento. Opa, que coisa boa, já conseguiu. Muito bem. Então vamos em frente. Daniel, a palavra está com você. O curso vai ser ministrado por você. O assunto é ferramentas do MP Virtual. Fique à vontade e bom dia para você. Seu áudio está desligado. Bem-vindo a todos. Né? Meu nome é Daniel. Quero cumprimentar a todos, a doutor Hortêncio, Aldo, né? Jonathan também está presente, e a todos os inscritos. Né? Esse treinamento aqui vai ser um treinamento bem objetivo, a gente não tem como abordar todas as funcionalidades do MP Virtual em um dia, mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês o máximo de funcionalidades possíveis, de forma bem objetiva, bem indiferente se for uma promotoria, se for um setor administrativo, certo? Na realidade, o MP Virtual funciona de forma muito parecida para ambos. Eu quero deixar alguns recados, né? Primeiro que essa apresentação está sendo gravada, então vocês poderão entrar em contato com o CEAF no segundo momento para adquirir a gravação, caso vocês queiram rever a aula. Eu também quero lembrar vocês que essa é apenas a primeira etapa, né, do nosso treinamento. Amanhã temos uma segunda aula, que eu não vou focar tanto em MP Virtual, mas eu vou focar mais na taxonomia, certo? A gente vai fazer um paralelo entre a MP Virtual e a taxonomia, né, taxonomia do Conselho Nacional, que eles utilizam para padronizar em nível nacional o registro de processos, né, nos sistemas dos MPs. E eu vou também, rapidamente aqui, iniciar essa apresentação, mostrando como é que vocês podem ter acesso a uma outra base de aulas, feita anteriormente por uma colega da DITEC, Soila, né? É um ambiente também muito útil para vocês entenderem como funciona o MP Virtual, vocês podem consultar a qualquer momento. Então, eu vou compartilhar aqui o meu desktop para mostrar a vocês como é que a gente faz para ter acesso a esses ambientes, né? Então, vou começar aqui o compartilhamento, espero que todos estejam visualizando aqui. Então, vou começar aqui pelo Google, certo? Para mostrar para vocês algumas coisas que muita gente pergunta, como é que faz, como é que acessa o sistema. Então, é o seguinte, eu abri aqui o browser, certo? O browser da internet. Para acessar o MP Virtual,
o interessante, se você estiver de casa, é visitar o site MP, né? Então, tem esse site aqui, mppb.mp.br, certo? Digitei aqui o endereço, ele vai abrir o site do MP. Então, aqui nesse site, eu tenho aqui esses menus aqui, certo? Com várias opções. Aqui eu tenho, nessa primeira opção aqui, o MP, eu tenho aqui alguns sites internos do portal, né? Entre eles, eu tenho aqui... onde é que está? Órgãos auxiliares, tá? Ele vai abrir um submenu. E aqui eu tenho a opção Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, certo? CEAF. Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir o site do CEAF. E aqui embaixo tem alguns botões, entre eles o do NEAD, certo? O que é o NEAD? O NEAD é uma plataforma do CEAF que eles utilizam para colocar algumas videoaulas, certo? Algumas videoaulas, elas estão depositadas aqui, também é feita a capacitação dos servidores nesse sistema. Eu vou abrir aqui para mostrar uma coisa para vocês primeiro. Essa é a cara do NEAD, tá? Então, se eu clicar aqui em acessar, aqui no menu, à direita, ele vai pedir meu login e senha da rede, certo? É o mesmo login que vocês usam para acessar o computador, certo? E aqui eu tenho algumas aulas, né, alguns cursos, entre eles o treinamento da MP Virtual, certo? Se eu clicar aqui no treinamento da MP Virtual, eu tenho aqui um treinamento, tenho aqui alguns avisos, né? O ato PGJ, que regulamenta o MP Virtual, manual de práticas cartorárias, órgãos que utilizam MP Virtual, taxonomia, o site da taxonomia. Aqui tem uma introdução com algumas videoaulas, né? Treinamento básico, certo? Então, se vocês clicarem aqui, por exemplo, treinamento básico 1, né? Aqui embaixo ele tem várias videoaulas, né? Cadastramento de fato, cadastrar procedimento preparatório, que é possível, movimentar processo, pesquisar processo, certo? Então, todas essas aulas estão depositadas nesse curso aqui do NEAD, tá? Dá para explicar aqui, certo? Então, eu tenho isso aqui tudo, né? Caso vocês tenham alguma dúvida mais para frente. É interessante que vocês vejam tudo, né? E, voltando aqui para o site, eu vou voltar aqui para o CMP. Eu tenho aqui esse menu, né, de serviços. Aqui eu tenho uma ouvidoria, diário oficial, né? Tem vários sistemas aqui, entre eles o MP Virtual, certo? Então, se eu clicar aqui no MP Virtual, eu vou abrir o site do MP Virtual, né? E com a mesma login e senha que a gente acessou lá, o site do NEAD, né? Eu posso acessar o MP Virtual ou qualquer outro sistema do MP, na realidade, né? Porque esse login e senha é unificado, então é importante vocês terem essa informação, né? Então, se eu acessar aqui, né? Eu vou visualizar o MP Virtual, né? Estou abrindo aqui o sistema, certo? Então, essa é a primeira tela que é exibida quando a gente acessa o MP Virtual, né? Aí aqui alguns avisos para vocês. Primeiro que esses 3 setores aqui que estão aparecendo são setores que eu tenho acesso ao sistema, certo? São as caixas, a gente chama de caixas do sistema, certo? Então, eu tenho acesso ao Comitê Gestor Estadual de Tabelas, né? Eu tenho acesso ao Departamento de Desenvolvimento de Sistemas e tenho acesso à Diretoria de Tecnologia da Informação. Aqui do lado direito, são a quantidade de processos que estão na minha caixa, certo? Então, na Diretoria de TI eu tenho 20 processos na minha caixa de entrada. No Departamento de Desenvolvimento eu tenho 19 processos na minha caixa de entrada. No Comitê Gestor Estadual de Tabelas eu tenho 0 processos na minha caixa de entrada, né? Porque para sistemas de informação, 0 e nada é a mesma coisa, certo? Então, aqui, 0 processo no Comitê Gestor de Tabelas. Eu tenho um menu aqui em cima, né? Com várias opções. Esse menu aqui superior é utilizado geralmente para consultas e relatórios, né? E alguma navegação também. Aqui do lado direito, eu tenho o meu nome, né? E tenho aqui uma relação de setores, que normalmente, para vocês usuários comuns, né?
vocês vão ver as mesmas opções que estão aqui embaixo, né, de acesso. Eu estou com um perfil mais avançado, que é o de administrador, que eu tenho acesso a todos os setores. Então, só tem essa diferença do meu perfil para vocês, tá? Eu vou clicar aqui na diretoria de TI para a gente ter uma visão mais interna, né, da nossa caixa. Então, aqui eu tenho... Deixa eu só afastar aqui uma janelinha que vocês não veem. Aqui a gente tem um segundo menu, certo? Um menu à esquerda, certo? Esse menu à esquerda, e temos um menu superior. Então, esse menu à esquerda aqui são opções de uso corriqueiro do sistema, certo? Eu tenho aqui uma aba novo, né, com várias opções, administrativo, judicial. Isso aqui é uma seção para cadastro de processos. Tem uma segunda seção aqui, que é meus processos, que ela vai visualizar tudo que está relacionado a mim, na MP Virtual. Certo? Tem uma caixa de entrada, caixa de espera, lixeira, administrativos. A secretaria, que é um ambiente genérico não, aliás, é generalizado, ou, eu não estou achando a palavra correta, é um ambiente mais comum, né, do setor, né? Lembrando que secretaria aqui não é secretaria geral, não é secretaria de planejamento, secretaria aqui é o ambiente interno do seu setor, né? A gente estava conversando em Brasília, anos atrás, sobre o conceito de secretaria, né, no Ministério Público. É um conceito análogo a cartório, né, para o Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça, ele tem, as varas têm cartório, né? E no Ministério Público, as promotorias, elas têm secretarias, né? Então, a gente tem que entender que existe essa distinção, certo? Isso é um termo nacional. Então, a gente no Ministério Público não tem cartórios, a gente tem secretarias. Então, aqui eu tenho um ambiente de secretaria, né, com vários processos comuns, né, para todos os usuários do setor. Aqui eu tenho marcadores, que é uma relação de marcadores que eu posso criar sob demanda, né, para o meu setor, para organizar processos. Eu vou mostrar com mais detalhes isso aqui, mais para frente. Eu tenho aqui um grupo outros, que mostra minutas pendentes, análise de minutas, liberar despesas, que são opções mais específicas para membros. Eu não vou entrar em tanto detalhe desse aqui, certo? Mas existe essa opção aqui de fazer operações em lotes com minutas. E conclusos, que talvez não seja a palavra mais adequada para o MP Virtual, né? Mas conclusos significa dizer as caixas independentes, né? Ou seja, aqui eu estou visualizando, aqui no caso da DTEC, né? Eu configurei a DTEC para a Dr. Hortêncio ter acesso, olha aqui, provisoriamente para esse treinamento. Então, na DTEC tem lotado hoje, né? Ou designado Dr. Hortêncio, eu, né? Meu nome aqui, Vitor Processo, Genário, com um colega lá do setor, com 0 processos, e o Irá com 6 processos. O Irá é o diretor de TI. Então, esse aqui é o nosso menu esquerdo, certo? A gente vai utilizar muito esse menu durante o treinamento de hoje. E aqui, esse menu superior, eu tenho aqui um botão, um link início, né? Aqui ao lado do sistema, o nome do sistema. Se eu clicar aqui em início, eu volto para aquela tela inicial que mostra os setores que eu tenho acesso, tá? Então, sempre que você for entrando no sistema e tiver perdido, e quiser voltar tudo novo, você pode clicar aqui em início, que ele volta para o início do sistema. Aqui eu tenho algumas opções, né, que são relatórios, né? Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque a gente gasta um tempo enorme, e basicamente são relatórios, né, e telas de consulta, mas basicamente eu tenho aqui esse pesquisar com várias opções, né? Relatórios com várias opções também, de relatórios. CSMP/CPJ é um item de menu que é visto apenas por alguns setores, né? Esse guias eu vou entrar em detalhes com vocês mais para frente, certo? Aqui são operações relacionadas a processo com volume físico. Auditoria eu não vou entrar em detalhes, mas é basicamente mais um item de menu que é de uso de alguns setores, né? Bem específicos, não vale para todos os setores. Cadastros, que aqui eu tenho algumas telas de cadastro, vocês não vão ver todas essas opções, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, mas basicamente cadastro é tipo um menu de apoio do sistema. E aqui em ajuda, eu tenho aqui alguns links relacionados ao Moodle, né? Aquele ambiente do CEAF, com as videoaulas, né? Se eu clicar aqui, eu vou ter acesso àquele ambiente.
O ato do PGJ, que regulamenta o MP virtual, está aqui também, disponível para vocês consultarem, interessa que vocês leiam. O ato da Corregedoria Geral, sobre o RAF, é interessante que vocês leiam também, certo? Isso aqui. Aqui eu tenho um item de meus chamados, aqui nesses meus chamados eu vou poder acessar um sistema interno da DITEC, onde lá vocês vão ter acesso a todos os chamados que estão abertos, né, com a DITEC. Aqui, permissões, é uma opção relacionada ao MP virtual, e alguns de vocês não vão ter acesso. Manual de padronização de secretarias, né? Então, isso aqui é interessante também vocês darem uma olhada, né? Abrir chamado para a DITEC, né? Todos os chamados que vocês abrem aqui nesse link, eles vêm para cá em meus chamados, né? E aqui é a versão atual do MP virtual, né? 4.24.9, né? A gente atualiza isso quase semanalmente, né? Semana passada, inclusive, teve uma atualização polêmica que vários setores quebraram, né? Por causa da numeração automática dos processos, de alguns documentos. Então, semanalmente a gente atualiza isso aqui. Versões novas, ocasionalmente, podem ter erros, né? Então, teve algum erro, liga para a DITEC, ou então abre um chamado por aqui, né? Abre chamado para a DITEC. Se vocês quiserem entrar em contato por telefone, é 2107-6041, o telefone do suporte. Lá a gente tem Anderson, Sônia e Giovanni para atender vocês, certo? Ocasionalmente, em alguns casos mais complicados, eu também dou uma ajuda. E aqui, né, eu tenho aqui esses quadradinhos aqui, eles são acessos rápidos a outros sistemas, né? Então, aqui, se eu clicar aqui, eu tenho aqui acesso a Extranet, ao TOT, que é um sistema de relatórios, certo? Ao Pandora, que é um sistema desenvolvido pelo GAECO, né? E aqui tem uma relação completa de outros sistemas, né? Então, e não são apenas esses, né? Porque internamente nós temos vários sistemas no Ministério Público. A última vez que eu contei, acho que a gente estava batendo a faixa de 30 sistemas, né, internos, então é bastante coisa, né? Vou botar aqui para o MP virtual. Então, a gente vai começar aqui, né, o treinamento, simulando o cadastro de processo, né? Então, aqui a primeira tela que eu acesso, né, é a minha caixa de entrada, certo? A caixa de entrada, né? Ela equivale a clicar nesse link aqui, caixa de entrada com 20, isso significa que tem 20 processos na caixa de entrada. Esses processos estão espalhados em paginadores, tá? Então, eu tenho aqui 2 páginas com 10 processos cada, tá? Aqui eu tenho uma ferramenta de ordenação, certo? Eu posso ordenar pela prioridade crescente, prioridade decrescente, prazo, data de registro. Aqui eu posso mudar a quantidade de itens por página, né? Posso botar 15, 20, 30. Obviamente, isso aqui muda esse paginador, né? Porque se eu exibir 20 por página, então eu vou ter apenas uma página aqui, né? Vou ter apenas uma página aqui. Se eu quiser navegar entre as páginas, eu clico aqui no 2, né? Eu vou para a página 2, tenho aqui acesso aos outros 20 processos, certo? Aqui, à direita, tem alguns itens, né, que servem para operações em lote, certo? Então, esses botões aqui, eu posso selecionar alguns processos da minha lista e clicar aqui que eu vou fazer essa operação em lote, certo? Por exemplo, marquei 3 processos aqui. Se eu clicar nesse primeiro botão, movimentar processo, vou movimentar esses 3 em lote, tá? Então, o MP virtual tem essa possibilidade, certo? Para facilitar o uso, né? Aqui eu tenho um menu de mais operações, tá? Com várias outras opções, além dessas aqui. E eu vou começar cadastrando um novo processo, tá? Para a gente ver tudo do início, né? Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, um processo administrativo, certo? Aqui eu tenho um novo administrativo. Então, se eu clicar aqui nesse link administrativo, eu vou cadastrar um processo administrativo. Aqui ele pergunta, informe a classe do processo, já está preenchido, tá? Então, um processo administrativo, ele tem a classe procedimento de gestão administrativa, certo? Pode parecer irrelevante, redundante isso aqui, mas amanhã a gente tem mais detalhes sobre a taxonomia. Tá? Aqui ele pergunta o assunto principal, tá? Então, aqui eu posso digitar, por exemplo, férias, né?
Então, se eu digitar férias, ele vai mostrar várias opções aqui, certo? Ele tem um código também, que amanhã eu vou entrar em mais detalhes sobre esse código, mas basicamente isso aqui é um código único, tá? Se eu repousar aqui a minha opção, na opção, ele abre aqui um menu à direita, né? Com uma hierarquia, onde esse assunto está depositado na árvore da taxonomia, em um glossário. Esse glossário está disponível para a maioria dos itens, né? Então, vocês percebam que ele está mostrando uma descrição diferente para cada opção que eu passo, né? O mouse. Uma outra forma de navegar para esses assuntos, caso vocês não conheçam o assunto diretamente, vocês podem clicar aqui, ó. Clicar aqui para escolher o assunto pela taxonomia. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha. Eu tenho essa árvore aqui, ó. Eu vou expandindo a árvore até achar o assunto que eu quero, certo? Então, eu marco aqui o assunto que eu quero, né? E ele vem para cá, certo? É uma segunda forma de preencher esse campo aqui. E aqui tem um botão próximo, voltar, né? Voltar, eu volto para a tela anterior e próximo eu avanço no cadastro desse processo. Então, dependendo da opção que eu seleciono lá no assunto, essa tela aqui ela pode mudar, tá? No caso do assunto que eu selecionei lá, que eu não lembro agora, ele mostrou essa tela aqui, que é um requerimento administrativo. Então, aqui eu vou colocar o nome do requerente, né? No caso, já está preenchido aqui meu nome. E o interessado, né? Se for, por exemplo, se eu estiver abrindo um processo com uma outra pessoa, por exemplo, para um promotor, eu posso botar aqui o nome do promotor, por exemplo, vou botar aqui o nome de Hortêncio, certo? Então, aqui, ó, doutor Arthur Hortêncio Rocha, já está... Então, aqui nesse campo aqui, já tem pré-cadastrado o nome de todos os usuários, tá? Isso aqui é uma coisa interessante desse sistema, porque esse cadastro aqui, ele reaproveita informações do recursos humanos, né? Assim como o acesso aos setores também, né? Então, esse sistema tem uma conectividade muito forte com o sistema de recursos humanos e com o diário oficial eletrônico. Então, aqui embaixo ele pergunta o formato do documento que eu estou protocolando, certo? Então, se for texto, ele aparece essa ferramentazinha embaixo, um editor de texto. É um editor de texto simples, tá? Mas ele permite você fazer basicamente tudo o que você precisa, né? Vou botar aqui um exemplo de texto. Eu posso aqui botar negrito, posso centralizar, né? Então, eu posso fazer várias coisas aqui, certo? Eu recomendo que vocês utilizem isso aqui, utilizem mais isso aqui internamente, porque às vezes a gente anexa um arquivo, né? E tem dificuldade de anexá-lo, porque esse anexador aqui ele só permite arquivos de até 9 MB e tem que ser formato PDF ou ODT obrigatoriamente, né? Então, se vocês tiverem uma planilha, não vai ser possível vocês protocolarem uma planilha, tá? Mas é possível vocês colocarem arquivos ODT, né, que equivale a um arquivo do Word, e PDFs, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem digitar aqui o requerimento por aqui, né? E, finalmente, aqui eu tenho esses botões, salvar e assinar eletronicamente, e salvar e assinar digitalmente. Esse botão salvar, eu vou salvar esse procedimento, e eu não vou assiná-lo, tá? Todas as peças que são inseridas no MP Virtual, elas são assinadas, ou eletronicamente ou digitalmente. Então, se eu clicar aqui nesse botão preto aqui, salvar, ele vai salvar sem assinar. Isso significa que esse documento aqui que você está criando, outra pessoa, você pode assinar mais tarde, ou outra pessoa pode assinar. Por exemplo, você está protocolando um processo para o seu chefe, né? Então, você protocola e não assina, né? Aí você encaminha um processo para o seu chefe assina, revisa o texto e assina. Então, tem essa possibilidade aqui. Ou então, você pode salvar e assinar eletronicamente, né? Direto aqui. Né? Isso significa que se eu salvar e assinar eletronicamente, o processo, essa peça inicial, ela não pode ser mais editada, né? Isso vale tanto para salvar e assinar eletronicamente como assinar digitalmente. Então, vocês só vão colocar assinar se vocês tiverem certeza que esse documento está pronto para ser juntado ao processo ou protocolado no processo. Tá? A diferença desses botões aqui, que salvar e assinar eletronicamente, ele não requer o certificado digital, certo? Aquele token que a gente emite lá pela DTEC. E o salvar e assinar digitalmente, ele requer o certificado digital, certo? Além de requerer o certificado digital, a gente precisa também configurar a tua máquina para que isso aqui funcione adequadamente. Então, se vocês tiverem um certificado digital e quiserem usar esse certificado no MP Virtual, vocês podem usar isso aqui naturalmente, mas é bom vocês entrarem em contato com a DTEC para que a gente possa configurar a sua máquina, certo? Nesse processo aqui, eu vou assinar eletronicamente, tá? Para mostrar para vocês
que acontece em seguida. Então, aqui ele está carregando, né? Ele vai mostrar essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha perguntando a senha. É a mesma senha de acesso do sistema, tá? Então, eu vou colocar aqui a mesma senha que eu utilizei para acessar aqui, também a mesma senha da nossa rede, certo? Eu assino, e esse processo aqui, né, que eu estou protocolando, ele vai para essa página, né? Documento cadastrado e assinado com sucesso. Então, cadastrei um procedimento de gestão administrativa, ele tem esse número, certo? Esse é um número interno do MP, certo? Então, 001 significa uma pessoa, 2020 é um ano, e esse número aqui, no final, é um autoincremento, tá? Então, ele vai do 1 ao 99.900 lá. Aqui eu tenho o número do CNMP, certo? Esse número também é gerado automaticamente. Então, esse número aqui é um número utilizado pelo Conselho Nacional, tá? Isso quer dizer, sim, que o Conselho Nacional tem acesso aos processos que são cadastrados no nosso sistema, tá? Inclusive, ele tem um número do Conselho Nacional, eles podem usar esse número para consultar os processos, certo? Aqui eu tenho embaixo um balãozinho que aparece mensagens diversas, tá? Então, aqui ele mostra um aviso, ó, normalmente os PGAs precisam ser encaminhados para o setor competente, né? Esse PGA, né, esse procedimento de gestão administrativa, que eu acabo de cadastrar, ele precisa ser encaminhado para um setor competente, né? Ele tem que ser tramitado. Então, para executar essa operação, clique no botão correspondente a encaminhar setor. Então, vocês cadastraram o processo aqui, né? Vocês não, eu na verdade, né? Mas esse processo, ele está na minha caixa ainda, certo? Está na minha caixa de entrada. Notem que antes estava 20, agora tem 21. Certo? Todo o processo que eu cadastro, ele cai diretamente na minha caixa de entrada. E esse processo, ele precisa ser encaminhado para o setor competente, né? Eu preciso tramitar esse processo no próximo setor. Tá? Eu não vou fazer isso agora porque eu quero usar esse processo como exemplo, né? Para movimentá-lo. E aqui embaixo eu tenho várias informações do processo. Aqui tem, por exemplo, a classe, né? Que eu vou entrar em mais detalhes amanhã sobre o que é classe, mas aqui eu tenho uma classe do processo. Eu posso converter ou corrigir aqui. Certo? Tem um link para converter esse processo para uma outra classe. Converter um termo da taxonomia, tá? Converter significa dizer que esse processo será evoluído para um outro tipo de processo. Não vejo muito sentido fazer isso em procedimentos de gestão administrativa, mas procedimentos de promotoria, né, de fato, normalmente se evolui. Então, tem essa classe que ela pode ser convertida, podemos converter o processo. Tem aqui o assunto principal desse processo, né? Tem esse código, né? É 930012, que ele significa assistência técnica documental. Foi um assunto que eu selecionei lá aleatoriamente, tá? Não importa, mas pode ser férias, pode ser licença, pode ser uma infinidade de assuntos, tá? Aqui eu tenho o número de origem, que é o número do órgão, né? Que esse processo de procedimento. Por exemplo, se eu receber um processo do Tribunal de Contas, né? Ele vai ter um número, né? Então, num cadastro lá, eu não mostrei esse campo para vocês, eu vou mostrar novamente mais para frente, mas existe um espaço lá para preencher o número de origem, tá? Aqui, como eu não preenchi, está não disponível a informação. Órgão de origem, se for um processo do Tribunal de Contas, né, ele vai ter aqui o número do Tribunal de Contas e vai ter o órgão de origem, que é o Tribunal de Contas, né? Aqui também não tem. Vou cadastrar um segundo processo e vou mostrar para vocês como preencher isso aqui também. O número externo, que é uma opção que a gente está estudando descontinuar isso aqui, tá? Então, mais para frente, é possível que vocês não tenham acesso a esse número externo. Grupo de distribuição é uma informação utilizada para algumas promotorias de porte muito grande, por exemplo, Patos, né? Ou Cajazeiras, eles usam essa informação aqui de distribuição, que é um mecanismo que permite sortear processos, tá? A gente não usa isso em promotorias pequenas, a gente só usa isso aqui em promotorias muito grandes. Concluso para Daniel, é o meu nome, né? Então, esse processo, ele está na minha... Concluso para significa que está na minha caixa de entrada, certo? Ele está aqui, contando aqui nesses 21 processos. Eu já falei anteriormente que concluso talvez não seja um nome mais adequado, mas isso significa que ele está comigo, certo? Esse processo.
Porque concluso, na verdade, é um termo, um jargão mais jurídico utilizado para dizer que está com um membro, né? Então, talvez não seja um nome adequado, a gente precisa rever isso aqui. Distribuído para. Distribuído e concluso não é a mesma informação, certo? Distribuído significa dizer que esse processo ele está sob responsabilidade de um membro, mas não quer dizer que esse membro esteja com o processo em mãos, tá? Então, essa informação distribuída é muito importante que ela exista nos processos extrajudiciais para indicar que o processo está sob responsabilidade de um membro, certo? Do Ministério Público, e que esse membro, e que no final desse mês, né, que houve essa distribuição, esse processo vai constar nas informações do RAF do membro, certo? Então, distribuído não tem relação com quem está o processo, e sim com para qual membro esse processo foi atribuído a responsabilidade, tá? Acho que isso aqui gera muita dúvida, né, para quem está começando a usar o sistema, mas a gente pode se aprofundar mais para frente sobre isso aqui. Setor atual é o setor onde o processo está, certo? Então, vocês viram que quando acessei o sistema, ele perguntou qual dos 3 setores eu quero acessar. Eu botei diretoria de TI, né? Eu cadastrei esse processo na diretoria de TI e ele se encontra na diretoria de TI, certo? Então, esse aqui informa o setor onde esse processo está, certo? Aqui tem a data de registro, com a pessoa que registrou e o local onde ela registrou o processo. Aqui eu tenho uma última alteração, nesse caso aqui não tem uma última alteração, porque eu acabei de cadastrar o processo, mas a gente vai ver isso aqui funcionando. E aqui os marcadores desse processo que eu vou falar mais para frente. Aqui eu tenho um botão voltar, que ele volta para a tela anterior, certo? Eu não vou usar essa tela agora, esse botão agora. E aqui eu tenho alguns botões de operações que eu posso fazer neste processo que eu estou aberto, tá? Então, esse processo aqui eu posso, se eu repousar o mouse aqui nesse botão, ele vai mostrar movimentar, né? Então, o que é movimentar? Movimentar, teoricamente falando, significa dizer que você está fazendo alguma ação nesse processo, seja anexando um documento, né, juntando o documento, aliás, é o termo mais correto, seja juntando um documento nesse processo, seja distribuindo o processo, seja tramitando o processo, né? Então, tudo que você faz dentro de um processo, seja adicionar peças, ou seja, encaminhar para outro setor, ou então para um colega, você está movimentando, certo? Então, se eu clicar aqui em movimentar, eu vou ter um hall de opções que eu posso fazer com esse processo, né? E após essa movimentação, eu tenho essa tabela aqui, ó, de movimentos, né? Movimentações, onde aqui embaixo eles são acumulados, tá? Então, o primeiro movimento que eu fiz nesse processo foi o registro, tá? Então, aqui, ele tem aqui esse evento número 1, né? Registro. Foi feito por mim, né? Data e hora. Aqui o complemento, né? Requerimento administrativo, o requerente fui eu. O número desse movimento, certo? Então, todo movimento tem um ID único, tá? Esse aqui equivale ao número do documento também, né? Um número de origem, nesse caso aqui eu não coloquei, né? É essa mesma informação aqui. Ela está se repetindo aqui, certo? Aqui eu tenho um menu de ações, que são operações que eu posso fazer dentro desse movimento, certo? Então, eu posso assinar eletronicamente, né? Aqui nesse caso já está assinado, né? Mas, por exemplo, se eu passasse esse processo para um promotor, se eu apenas salvasse ele sem assinar e encaminhasse para um promotor, esse aqui, então ele poderia vir aqui e assinar, né? E aqui ele assinava a peça inicial, certo? Eu posso assinar com certificado digital, né? Esse aqui, remover assinaturas, é uma coisa que vocês não vão ter acesso, mas editar, vocês podem editar o documento enquanto ele não estiver assinado, aqui vocês também não vão ter acesso fácil, esse aqui. Adicionar áudio, né? Copiar, baixar assinado, baixar original. Então, qual a diferença de baixar assinado para baixar original, né? Baixar original é o documento sem assinatura, tá? Então, se vocês anexaram, por exemplo, um PDF, como peça inicial, e eu baixar aqui original, ele vai baixar um PDF, esse mesmo PDF que vocês colocaram no sistema, sem a assinatura, né? E se eu baixar assinado, ele vai pegar a peça inicial com uma assinatura. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é essa assinatura. Então, vou clicar aqui. Pronto. Esse aqui, quando eu cadastro um documento no MP Vital, ele automaticamente já coloca o brasão, tá? Esse brasão ele vem automático. Ele bota aqui o tipo de documento, que é um requerimento administrativo, certo?
Aqui é aquele texto que eu digitei, certo? Aqui eu botei um negrito e botei um... E aqui do lado direito, eu tenho informação assinada eletronicamente por Daniel Falcão, no dia 30/11/2020, certo? Então, a assinatura fica aqui do lado direito, certo? E aqui embaixo, eu tenho um rodapé, que é procedimento de gestão administrativa, né? A classe do processo, o número do processo, tá? Aqui o documento, de acordo com a página, né, do documento, essa informação aqui muda, tá? Então, aqui é 2020, barra aquele número, né, que eu mostrei para vocês, aquele ID. A data de criação desse documento. E aqui um link que vocês podem usar para validar esse documento no site, que eu não vou entrar em detalhes agora disso aqui, não. Certo? Eu vou fechar isso aqui para voltar lá para o sistema. Então, basicamente, a gente viu como é a cara de um processo, né? Essa é a cara do processo. Se eu voltar aqui para a minha caixa de entrada, vocês vão ver que eu tenho vários processos semelhantes a ele, né? Vários. Certo? Esse último que eu cadastrei, ele fica aqui em cima, tá? Os processos que eu movimentei recentemente, eles estão aqui em cima, mas eu posso mudar essa ordem, clicando aqui nesse ordenar, tá? Esse processo que eu acabei de cadastrar, ele tem esse número único, né? Ele tem, vou clicar aqui novamente para abrir o processo. Vamos achar que eu volto para aquela tela que a gente estava antes, certo? Aquela mesma tela. E esse número desse processo aqui, certo? Mesmo que esse processo não esteja com você, ele esteja em outro setor, ou com outro promotor, ou com outro servidor, certo? Eu posso vir aqui na minha caixa de entrada e posso usar essa ferramentazinha aqui, ó, de busca rápida. Se eu colocar aqui número do MP virtual e colocar aqui o número do processo e botar aqui buscar, se esse processo existir, ele vai localizar o processo e vai abrir o processo, certo? Então, ele localizou o processo. Perceba que eu estou na caixa da DTEC, apesar de eu estar localizando o processo da DTEC, esse processo, seja onde for, se eu souber o número dele, colocar aqui, número do MP virtual, o número do processo, ele vai achar o processo, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o processo, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito útil. Se você souber o número de um processo e precisar consultá-lo, você pode usar essa ferramenta, né, de busca rápida. Mais uma vez, ele não vai achar processos apenas na minha caixa de entrada, ele acha na caixa de entrada de qualquer usuário do MP. A não ser que o processo seja sigiloso, né? Mas ele vai mostrar aqui que o processo sigiloso não vai permitir você abrir. Mas, basicamente, qualquer processo que você saiba um número, né? Vocês podem usar essa ferramenta aqui. Lembrando que aqui em cima, eu tenho várias opções, né? Tem um número do CNMP, então, se eu souber o número do CNMP e botar aqui esse número, ele vai achar também o processo. Número do CNJ é o número do processo judicial, tá? Então, se esse processo judicial foi registrado no MP virtual, e eu colocar aqui o número do processo judicial e botar buscar, ele vai encontrar também, certo? E, por fim, o número de origem, né? Esse número de origem é um número que você cadastra no ato do protocolo. Por exemplo, se for um processo do Tribunal de Contas e ele tiver registrado no sistema do MP virtual, se eu colocar aqui o número de origem e esse número bater, ele vai achar esse processo, tá? Lembrando que essa busca pelo número de origem, ela não é tão precisa, porque é um número digitado, né? Aqui, nesse caso aqui, esses números são gerados automaticamente pelo sistema. Então, esse número de origem não é uma busca tão eficiente. Mas, se vocês cadastrarem corretamente o processo e colocar aqui o mesmo número, ele vai achar, né? Então, frequentemente, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui para pesquisar processo pelo número do MP virtual ou pelo número do CNJ, que é o número do PJE, tá? É o número do processo judicial. Então, vou voltar aqui para o processo, né, que acabo de abrir. Acabo de protocolar, na verdade. E o sistema está um pouquinho lento, porque eu estou de casa, tá, pessoal? Então, mas, enfim. Aqui eu tenho movimentar, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui de movimentação. Então, eu vou clicar aqui em movimentar. Aqui ele pergunta o movimento, então eu vou informar aqui, por exemplo, um bem comum, que é o juntada de documentos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, juntada de documento, tá? Então tem esse rol de opções aqui para selecionar. Certo? Juntada de documento. Informa o tipo de documento. Ele pergunta o tipo de documento que eu quero colocar. Certo? Então tem vários tipos de documentos aqui.
eu vou colocar aqui como se fosse uma, sei lá, uma cota, certo? Uma cota. E vou botar aqui próximo. Então, aqui no próximo passo eu tenho um resumo, certo? Eu posso colocar aqui exemplo de cota, né? Esse aqui é um campo opcional. Aqui eu posso informar se é um texto ou se é um arquivo, certo? Mais uma vez, tem que ser um PDF ou formato ODT, né? Formato A4, certo? A4 significa dizer que é um documento em formato em pé, né? Aqui, orientação retrato, né? E aqui eu posso informar o arquivo, né? Que tem que ser um PDF ou um ODT, de até 9 MB. Então, aqui eu escolho o arquivo, ou então eu simplesmente coloco aqui o texto, né? Vou botar aqui, por exemplo, este é um exemplo de cota, certo? Então, vou movimentar isso eletronicamente, tá? E aqui, ele vai perguntar minha senha. Então, esse documento aqui, ele veio para cá, né, minha tabela de movimentações, percebo que eu só tinha um, que é um requerimento administrativo com a data de registro, né? Agora eu tenho esse juntado de documento, certo? Esse movimento novo aqui, juntado de documento, feito por mim nesse horário, certo? Um número único aqui, certo? E aqui eu também tenho as ações, ou então posso simplesmente vir aqui, clicar e visualizar esse documento, tá? Então, movimentar significa adicionar documentos ou fazer operações dentro do processo. Já vou prover para vocês como é que funciona isso aqui. Lembrando, eu estou fazendo isso aqui num procedimento de gestão administrativa, tá? Mas isso poderia ser no processo extrajudicial, porque procedimentos extrajudiciais, judiciais e administrativos no MP Virtual são exatamente a mesma coisa, só muda a classificação, tá? Então, isso poderia ser feito também num processo extrajudicial. Eu queria pedir a vocês que desliguem os microfones, pessoal, porque fica atrapalhando meu raciocínio aqui, certo? Continuando. Então, eu tenho aqui um movimento, certo, juntado aqui, e tem mais opções que eu posso fazer aqui nesse processo. Uma segunda opção é cadastrar minuta, né? Aqui, ó, criar minuta. Logo do lado aqui de movimentar, eu tenho criar minuta. Então, se eu criar minuta, significa dizer que eu estou criando um documento nesse processo, porém eu não estou movimentando ele, certo? Eu estou criando essa minuta para que alguém revise e mais para frente movimente, assine e movimente essa minuta, tá? Isso aqui é muito útil para os assessores, né? O assessor ele pode criar uma minuta, encaminhar essa minuta para um promotor, para o promotor fazer lá as revisões necessárias e finalmente assinar e movimentar essa minuta, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou criar aqui uma minuta, certo? Que é exatamente a mesma coisa que a gente já fez antes, né? Então, aqui eu vou botar aqui uma nova cota, tá? Podia ser qualquer tipo de documento, esse aqui é só um exemplo. Então, aqui é uma nova cota, próximo. Certo? Então, aqui eu coloco um resumo, né? Segunda cota, né? E vou colocar aqui segunda cota. Então, se eu salvar aqui, percebam que o processo já está sendo exibido diferente, né? Então, eu tenho aqui os movimentos aqui embaixo e apareceu uma nova seção aqui, uma tabelinha minutas pendentes, né? E nessa minuta pendente, eu tenho aqui uma cota não assinada, certo? Que eu posso visualizar aqui no momento que eu quiser essa cota, tá? Vou clicar aqui em ver aquele texto que eu botei, segunda cota, tá? Então, o que eu posso fazer com esse processo? Eu posso simplesmente pegar esse processo, né, que está comigo, e encaminhar para um membro para que ele possa editar essa cota, né? Revisar e editar essa cota e movimentar. Então, como é que eu faço para encaminhar esse processo aqui para um promotor, né? Esse terceiro botão aqui, ó, deixa eu repousar aqui o mouse para aparecer, encaminhar membro / servidor. Isso significa o quê? Que nessa minha caixa de entrada, onde eu estou logado, certo? Aqui na Ditec, eu estou logado aqui na Ditec, se eu clicar aqui nesse botão, ele vai mostrar todas as pessoas que estão logadas na Ditec, junto comigo, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, mas logado, que tem acesso à Ditec.
e vou encaminhar esse processo para a caixa de entrada dessa pessoa. Ou seja, esse processo sai da minha caixa de entrada, 21, ele vai debitar aqui um item, né? Vai ficar 20, e ele vai para a caixa de entrada da pessoa que eu mandar. Por exemplo, se eu mandar esse processo aqui para o Irá, né? Vou botar aqui encaminhar, eu posso selecionar uma dessas opções aqui, são as pessoas que estão no meu setor, tá? Então, eu posso encaminhar para o Dr. Hortêncio, para mim mesmo, certo? Isso aqui faz sentido, não é um erro de sistema, isso faz sentido também. Eu posso mandar para Genário, que também tem acesso a DTEC, e posso mandar para o Irá. Então, se eu seleciono aqui a pessoa e encaminho o processo. Isso significa que esse processo, eu vou fazer essa simulação aqui, para vocês verem o que vai acontecer. Se eu encaminhar esse processo, percebam que na minha caixa de entrada que tem 20 processos, esse processo não está mais aqui, tá? Na minha caixa de entrada, e foi para a caixa de entrada de Irá. Se eu clicar aqui na caixa de Irá, vou visualizar aqui os processos dele, tá? E entre eles, esse aqui mais recente, que foi o processo que eu acabei de encaminhar para ele. Então, quando o Irá entrar no sistema e clicar aqui na caixa de entrada, ele vai perceber que tem um novo processo com uma minuta pendente, certo? Tem aqui a informação da minuta pendente. Que quando ele clicar aqui nesse processo, ele vai visualizar a minuta, ele pode revisar, certo? Pode revisar a minuta e tal. Eu vou puxar esse processo de volta para mim, né? Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu puxo esse processo que está com Irá, certo? E puxo de volta para mim. Então, aqui em mais operações, percebam que os números, aqueles itens todos, eles sumiram, né? Por quê? Porque o processo está com Irá, ele não está mais comigo. Então, eu posso vir aqui em mais operações. Posso vir aqui em mais operações e fazer conclusão para mim, certo? Isso significa dizer que... Ou então posso fazer enviar para a secretaria também, mas eu vou explicar isso aqui mais para frente. Então, se eu fizer a conclusão para mim, esse processo volta para a minha caixa de entrada. Certo? Reserva efetuada com sucesso. E aqui na minha caixa de entrada voltou a ter 21 processos, tá? Na caixa de Irá foi debitado um processo. Então, aqui na minha caixa de entrada, o processo que eu criei com medida pendente voltou, tá vendo? Certo? Então, essa é uma forma de eu mandar o processo e puxar ele de volta para mim. Certo? Obviamente, eu ia ter que esperar o Irá ele fazer a revisão da minuta, né? E movimentar. Mas eu vou simular aqui como é que eu faço, né? Digamos que eu sou o Irá, né? E estou com esse processo aberto. Então, como é que eu faço para revisar essa minuta? Eu venho aqui em ações, clico aqui, eu tenho aqui várias opções, movimentar e assinar, converter, editar, certo? Alterar tipo de documento, desvincular, descartar, assinar. Então, eu posso vir aqui em editar, certo? Eu posso mudar o texto, ó, segunda cota, finalizado, certo? Finalizado. E posso salvar e assinar eletronicamente, tá? Então, eu revisei aqui esse documento e tal, tá? Esse aqui é só um exemplo, pessoal, porque eu estou usando esses preenchimentos estranhos, mas, basicamente, eu faço as edições necessárias, salvar e assinar eletronicamente, tá? Então, aqui ele vai pedir a minha senha, certo? Isso significa dizer que eu terminei as edições, tá? Então, percebam que a minuta pendente, ela está assinada, certo? Eu não posso mais editá-la. Apesar de ter a opção aqui, editar, ela vai estar indisponível na segunda tela para edição, certo? E o que é que eu posso fazer com esse processo agora, né? Com esse processo não, com essa minuta. Apesar dela estar assinada, ela ainda não faz parte das movimentações. Então, para a gente finalizar isso aqui, ações, movimentar. Ok? Então, se eu clicar aqui em movimentar, essa minuta, eu vou botar aqui o que é, né? Vou botar aqui mais uma vez, juntada de documento. Certo? Vou botar aqui movimentar. E a minuta pendente, ela vai deixar de ser uma minuta pendente, vai fazer parte agora do processo. Tá? Então, beleza. A gente já tem um processo aqui com vários movimentos, né? Eu tenho um movimento de registro. Eu tenho um movimento, a primeira cota que eu juntei. Eu tenho aqui um movimento que foi criado no momento que eu mandei o processo para o Irá. Tá? Então, eu tenho aqui mais um movimento de resgate, certo? Encaminhamento ao servidor, Daniel Falcão, certo? Eu peguei esse processo de volta. E aqui eu juntei o documento. Aquele documento que era uma minuta pendente. Certo? Minutas, elas não contam como movimentação. Tá? Minuta não é um movimento no processo. Minuta é apenas um documento, um rascunho, uma coisa que você vai criar
e se tiver tudo certo, né, o promotor ou o chefe imediato, ele vai aprovar e vai juntar no processo, tá? Então, uma minuta não faz parte do processo. Então, a gente já viu aqui como faz isso para movimentar, né, o processo, já viu como cria uma minuta, muito útil isso aqui para assessores. Eu insisto que vocês usem essa opção aqui, não fiquem compartilhando a senha com o promotor de justiça, tá? Isso aí, vocês estão fragilizando as informações, compartilhando senhas, tá? Então, não compartilhem senhas. A gente já viu como encaminhar amigo servidor no processo, tá? Aqui, esse quarto item, encaminhar a setor do MP, isso aqui equivale a uma tramitação, tá? Isso aqui equivale a uma tramitação. Por exemplo, se esse processo administrativo aqui está pronto para ser tramitado para, por exemplo, a DADM, né, a diretoria administrativa, então, né, tirando ele completamente da minha caixa aqui, da BITEC, então vou usar esse quarto botão, né, encaminhar setor do MP. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar qual é o grupo. Digamos que vocês estão querendo mandar para uma diretoria, né? Então, aqui tem diretorias, certo? E aqui embaixo ele vai listar todas as diretorias, né? Diretoria administrativa, diretoria da corregedoria, diretoria de apoio funcional, diretoria de licitações, certo? Então, todas as opções, elas vão estar aqui, certo? Se for uma promotoria de justiça, tá aqui, ó, promotorias virtualizadas. A gente está reorganizando aqui esses itens de promotorias. Em breve vocês vão ter apenas promotorias de justiça, mas por enquanto está promotorias virtualizadas. E aqui vocês têm todas as promotorias que vocês podem encaminhar processo, tá? Um detalhe importante, vocês estão vendo aqui que vários itens, eles são selecionáveis, mas alguns não, certo? Então, esses que não são selecionáveis são setores que, ou promotorias, né, que ou foram desativados, certo? Ou não fazem parte do fluxo de tramitação do processo, certo? Existe essa possibilidade de a gente criar fluxo em processo, mas eu não vou entrar em detalhes nisso hoje, não tem tempo para a gente ver isso tudo. E para secretarias de outras promotorias, tá? Então, por exemplo, se eu encaminhar esse processo, se eu quisesse encaminhar para Patos, que é um exemplo bem interessante, né? Bem ilustrativo, que é uma promotoria de grande porte, vocês vão perceber que esse processo só pode ser encaminhado para a promotoria de justiça de Patos. Ele não pode ser encaminhado para primeiro promotor, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem sexto direto. Ele tem que ser encaminhado para o setor, tá? Para a secretaria da promotoria de Patos. Então, quem vai receber esse processo não é o promotor de justiça, é a secretaria da promotoria de justiça, certo? Por que isso aqui acontece? Porque todos os processos que são tramitados, eles não chegam na caixa de entrada do usuário. Eles chegam na caixa da secretaria do usuário, certo? Na secretaria. Qual a diferença de caixa de entrada para a secretaria? Mais uma vez. A caixa de entrada são os processos que estão na sua mesa, né? São os processos que estão com você, né? Em outras palavras também, que não é o termo mais adequado, mas a gente está usando aqui no sistema, é o processo está concluído para você, certo? A secretaria significa dizer que esse processo não está com ninguém. Eu encaminhei um processo para a promotoria de Patos, né? Então, esse processo ele vai cair na promotoria de Patos e não vai estar com ninguém. Ele vai estar num ambiente comum, né? Vai estar na secretaria. Então, se eu tramitar esse processo da DTEC, ele vai debitar aqui 20 da minha caixa, vai ficar 20 na minha caixa de entrada, e na caixa da secretaria da promotoria de Patos, vai aparecer lá mais um, certo? Eu não sei quantos processos, são centenas de processos, mas basicamente vai aparecer mais um processo, que é esse processo que eu estou tramitando. Eu não vou tramitar esse processo aqui, porque eu vou continuar utilizando ele como exemplo, tá? Mas se vocês quiserem encaminhar esse processo para um outro setor, vocês vão usar essa ferramenta aqui. Tá? Então, voltei, né? Percebo que quando eu voltei, ele voltou para essa tela. Então, encaminhar setor do MP serve para você tirar esse processo do seu setor, que você está logado, e encaminhar para outro setor. Tá? Esse próximo item aqui é distribuição manual. O que é distribuição manual? Existem dois tipos de distribuição, tá, nesse sistema. Distribuição manual e distribuição com sorteio, certo? Distribuição serve para você atribuir responsabilidade desse processo para um promotor. Então, se esse processo for um processo extrajudicial, você vai ter que designar um promotor para atuar nesse processo,
certo? E essa distribuição é feita através da distribuição manual ou distribuição com sorteio. A distribuição com sorteio a gente só usa em algumas promotorias de grande porte. Eu não vou entrar em detalhes nesse treinamento de distribuição com sorteio. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar aqueles vídeos que eu mostrei no início do treinamento, que tem lá mostrando como é que funciona a distribuição com sorteio. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Nesse processo aqui, vocês podem distribuir tanto processos administrativos quanto extrajudiciais, outros judiciais também, para o promotor. Então, eu vou distribuir esse processo aqui para o Dr. Hortêncio, que eu botei aqui provisoriamente ele aqui na ADTEC, só para simular isso aqui. Então, diferentemente de encaminhar membro-servidor, se eu colocar aqui distribuição manual, certo? A tela vai exibir apenas a relação dos promotores que têm acesso a esse setor. Certo? Então, aqui, né? Então, aqui, ó, esse processo, né? A distribuição manual, eu só tenho o Dr. Hortêncio para selecioná-lo. Certo? Essas aqui são designações antigas, elas ficam assim em branco, mas com o tempo elas saem. Mas, basicamente, eu só posso distribuir esse processo para membros, né? E uma dica é usar isso aqui, ó. Após distribuir um processo, eu posso encaminhá-lo, aproveitar e encaminhá-lo também. Então, se eu marcar isso aqui, distribuir e fazer conclusão após distribuição, significa que esse processo, além de eu estar distribuindo, eu estou fazendo aqui, de forma combinada, né, um encaminhamento desse processo para o Dr. Hortêncio, tá? Então, esse botão aqui é muito útil para as promotorias, que pediram para a gente colocar isso aqui. Então, no momento que elas distribuem, né, então, provavelmente eles devem fazer já uma conclusão, né, desse processo primeiro. Então, existe essa possibilidade aqui. Então, eu não vou fazer conclusão para o Dr. Hortêncio, tá? Mas eu vou distribuir esse processo. Então, se eu clicar aqui em distribuir, isso é uma distribuição manual, tá, pessoal? Uma distribuição manual. Eu estou selecionando a pessoa que eu estou querendo distribuir. Então, basicamente, esse processo agora está distribuído para o Dr. Hortêncio, certo? Embora o processo encontre-se concluído para mim, certo? Então, é importante vocês não confundirem esse conceito de distribuição com conclusão ou caixa de entrada, né? São duas coisas diferentes. Mais uma vez, distribuição, certo? O pessoal tem muita dúvida nisso aí. O pessoal liga muito para a DTEC perguntando sobre isso. Distribuição significa dizer que eu estou atribuindo responsabilidade desse processo para um promotor, mas não quer dizer que esse processo esteja nas mãos do promotor. Ele pode estar na mão do servidor que pode estar minutando lá. Então, avançando, certo? Esse próximo botão aqui é um processo de distribuição por sorteio, certo? A gente só usa em algumas promotorias maiores. Esse último botão aqui é um botão de inclusão de volume físico, certo? Então, o que está acontecendo? Até esse momento, esse processo aqui é um processo 100% virtual. Mas, se porventura esse processo tiver uma porção não virtualizada, tá? Um volume físico que é, por exemplo, impossível de colocar no processo, ou então uma mídia, eu posso vir aqui em inclusão de volume físico, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai perguntar aqui qual o tipo, né? Aqui, por enquanto, digitado tem mídia digital, CD, DVD, processo em papel. Poderia ter outras opções aqui, né? Porque volume físico não quer dizer que seja apenas itens relacionados ao processo em si, né? Como documentos, mas também pode ser outros objetos, tipo armas, né? O processo, às vezes, tem uma arma relacionada a esse processo. Às vezes, o processo tem sei lá, um equipamento relacionado a esse processo, um carro, tá? Então, vocês podem utilizar essa opção aqui de inclusão de volume físico, tá? Para colocar esses itens, né? E, apesar de ter apenas duas opções aqui, caso vocês precisem, vocês entrem em contato com a DTEC, a gente coloca novos itens aqui para vocês, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, um processo em papel, tá? É um processo em papel, assim, a recomendação não é essa, tá? Vocês devem utilizar o sistema para colocar tudo no sistema, certo? Então, se vocês receberem um processo, um documento, escaneia e coloca num processo, tá? Mas aqui eu estou usando apenas, nem vou usar esse exemplo, vou usar CD, DVD, certo? Então, vocês usam isso aqui apenas quando não tem condição mesmo de colocar o volume físico no processo, né? Nos autos virtuais, digamos assim. Então, vou botar aqui que é uma mídia contendo vídeos e, sei lá, referentes a uma audiência, né? Por exemplo. Isso é um exemplo de volume físico, né?
Então, movimentar a senha eletronicamente. Ele vai pedir a senha. Certo? Assinar. Então, percebam que após eu criar esse volume físico, certo? Um novo item aqui é acrescentado na minha tabela de movimentações, né? Volume físico, certo? E esse volume físico, se eu clicar aqui na minha caixa de entrada, vocês vão perceber que tem um pacotinho aqui do lado, certo? Esse pacotinho indica que esse processo aqui, ele tem um volume físico. Esse volume físico, ele tem que ser etiquetado, certo? O sistema tem funcionalidade para isso. Eu posso clicar aqui, ó, no volume físico, eu posso ver que é ações, imprimir etiqueta, tá? Então, é importante, se vocês colocarem um volume físico, coloquem uma etiqueta nesse volume físico, para não perder, certo? Outra coisa, o volume físico é um movimento especial, certo? Ele modifica o comportamento do sistema. Então, se eu incluir um volume físico em um processo, isso significa que esse processo, quando eu tramitar do setor A para o setor B, esse processo ele vai gerar uma guia de tramitação, certo? E o setor B, que estiver recebendo esse setor, ele vai ter que utilizar esse menu aqui, guias, para receber esse volume físico. Então, se eu tramitar, se eu vier aqui encaminhar para setor do MP, né? Esse quarto botão, encaminhar para um outro setor, esse processo vai cair na caixa de entrada do outro setor, mas eu tenho que levar o volume físico até o outro setor. E enquanto eu não levar esse volume físico até o setor, juntamente com uma guia, certo? Que ela aparece após o encaminhamento, juntamente com uma guia, esse processo ele fica congelado para movimentações. O setor que receber esse processo, enquanto não receber a guia, que ela recebe através dessa opção aqui, receber volumes, ele não consegue movimentar o processo. Tá? Então, existe esse porém aqui. Esse movimento especial, ele modifica a forma como o sistema funciona, né? O fluxo de trabalho funciona. Então, volumes físicos, eles geram esse trabalho adicional, tá? Então, lembrando, mais uma vez, todos os autos, eles devem ser eletrônicos, tá? Eles devem ser escaneados e colocados no sistema, certo? Se vier um documento de fora, escaneia e coloca no sistema. Não tem scanner, tem que bota em PDF, tem que arrumar um jeito de colocar esse negócio no processo, certo? Volume físico, apenas coisas que realmente não dá para colocar no processo. Isso inclui mídias digitais, né? Mídias digitais de multimídia. Entretanto, recentemente a gente colocou uma funcionalidade no MP Virtual que ela permite colocar áudios no processo. Então, se eu abrir aqui um movimento qualquer, né? Se juntar essa segunda conta que eu coloquei, se eu botar aqui ações e botar aqui adicionar áudio, certo? Então, eu posso associar a esse documento aqui um áudio em MP3, né? Eu posso clicar aqui em áudio, adicionar áudio, escolher o arquivo, né? Tem que ser um formato MP3, tá? Obrigatoriamente, até 9 MB, certo? A gente não aceita ainda vídeo, certo? A gente não tem infraestrutura de armazenamento ainda para vídeo, mas para áudio a gente já tem disponível, certo? Então, se vocês precisarem associar áudios MP3 a esse processo, vocês podem utilizar essa opção aqui, né? Adicionar áudio. Ok? Uma outra situação importante é o seguinte, muita gente pergunta para a gente como é que faz para retirar movimentos do processo, certo? Por exemplo, eu coloquei uma cota por engano dentro de um processo, certo? Eu coloquei uma cota por engano num processo, porém eu não consigo mais retirá-la, né? Gente, é o seguinte, isso aqui é uma regra complexa do sistema. Naturalmente, todo processo, ele não pode ser desentranhado a peças, a não ser que seja... Isso vale para qualquer processo, de qualquer órgão, certo? Eu só posso desentranhar peças do processo se for a última peça que eu coloquei. Tá? Então, eu não posso botar 1000 movimentos dentro de um processo, perceber que o movimento número 500 ele foi colocado incorretamente e desentranhar. Não pode, isso não é permitido. Por quê? Porque se eu desentranhar essa peça que está lá no meio do processo, desentranhar essa peça,
significa dizer que eu estou desrespeitando a paginação do processo, tá? Lembre-se que quando vocês trabalhavam com o processo físico, vocês tinham que enumerar cada página do processo. Isso serve justamente para isso. É um mecanismo de segurança que não permite você falsificar um processo. Então, desentranhar peças de um processo só é permitido na última peça que vocês colocaram, tá? Então, eu só posso... A regra do sistema é o seguinte: eu só posso desentranhar peças se for a última peça que eu coloquei. Eu não posso desentranhar uma peça lá do meio do processo. Então, essas opções de desentranhamento, que estão disponíveis aqui em ações, desentranhar, elas vão estar disponíveis no último movimento, tá? No último movimento do processo. Né? Vocês podem até assinar, tal, e tudo mais, mas vocês podem desentranhar a última peça. Ou, se for um volume físico. Esse volume físico você pode desentranhar em qualquer momento do sistema. Digamos que esse processo ele tramitou durante 10 em 10 processos diferentes. Então, em 10 processos, não, em 10 setores diferentes. Então, a qualquer momento, a pessoa que tiver de posse desse processo, ele pode vir aqui em ações e desentranhar esse volume físico, tá? Isso é permitido. Agora, o que não é permitido é desentranhar as peças intermediárias do processo. Então, certamente, se vocês tentarem desentranhar essa cota aqui, o sistema ele não vai permitir fazer o desentranhamento, tá? Aí muita gente liga para a DTEG, eu quero desentranhar essa peça. Não pode. Você só pode desentranhar de processo volumes físicos, volume físico é possível desentranhar, ou a última peça que vocês juntaram ao processo. Ok? Então, essa é a regra do desentranhamento. Além de desentranhamento, e esses botões aqui que eu expliquei, eu tenho aqui diversos outros itens aqui que a gente pode usar no MP virtual, certo? Várias outras operações. Eu posso adicionar um prazo ao processo. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, se eu adicionar um prazo, né? Esse processo aqui, ó, perceba que ele não tem nenhum prazo. Tem essas abinhas aqui que eu não mostrei para vocês antes, mas aqui tem uma abinha prazos, tá? Então, não tem nenhum prazo cadastrado. Então, eu posso vir aqui em mais operações e adicionar um prazo nesse processo. Adicionei. Aqui ele pergunta qual a data de início do prazo. Eu posso clicar aqui e dizer que o prazo começa hoje ou começa daqui a 5 dias, sei lá. Então, eu posso clicar aqui, certo? Para informar quando é que o prazo começa. Aqui ele tem algumas sugestões de datas, tá? Digamos que esse prazo aqui se encerra em 3 dias, em 5 dias, né? Sei lá, em 90 dias, tá? Tem algumas sugestões aqui de prazos. Eu vou botar que esse prazo se encerra em 3 dias, tá? Ou então posso botar aqui diretamente, né? Digamos que esse prazo se encerra em 234 dias. Então, eu posso botar aqui exatamente o que equivale a 234 dias, né? Então, inclusive aqui tem até a data e a hora que o prazo encerra, né? Então, eu posso usar essa opção aqui, né? Ou então digitar aqui diretamente o dia que o prazo se encerra. Aqui eu tenho um tipo de prazo, tá? Isso aqui é um conceito importante, tipo de prazo. Muito mais importante do que vocês pensam. Porque é o seguinte, o pessoal que é já mais acostumado a utilizar o sistema vai perceber que tem aqui vários tipos de prazo, né? Aguardando audiência, aguardando contrafé, aguardando documento de resposta, aguardando atendimento ao público, outros prazos. E tem uma segunda informação aqui, oculto por padrão ou não oculto por padrão. O que significa isso? Significa que se eu selecionar uma dessas opções, que é que é oculto por padrão, esse processo que eu estou criando esse prazo, certo? Vou botar aqui aguardando audiência, vou botar aqui, sei lá, audiência X, tá? Aliás, audiência com parte X, tá? Então, eu estou criando essa audiência aqui, certo? Oculto por padrão, significa dizer que esse processo, depois que eu criar esse prazo, depois que eu salvar esse prazo, esse meu processo que eu estou adicionando o prazo, ele vai sair da minha caixa de entrada e ele vai constar na caixa de em espera, certo? Então, vai ser debitado um item aqui em caixa de entrada, que vai ficar de 21, ele vai se tornar 20, e na caixa de espera vai aparecer 1, certo? Então, eu vou salvar isso aqui, tá? Percebam que tinha 20, agora tinha 21 processos, agora são 20, e esse processo que estava aqui na caixa de entrada, ele veio para a minha caixa de espera, certo? Então, ele está aqui na caixa de espera, sozinho, né? Eu posso colocar vários processos em espera. Por que ele está na caixa de espera? Porque eu adicionei um prazo que oculta ele da caixa de entrada, certo? Ele é oculto por padrão. Então, esse processo,
Percebam que eu botei um prazo de 3 dias, né? Então, o que vai acontecer com esse processo? Ele vai permanecer aqui na caixa de entrada durante 3, aliás, ele vai permanecer na caixa de espera durante 3 dias. No terceiro dia, justamente naquele horário que eu coloquei, meio-dia, certo? Esse processo, automaticamente, ele vai sair da caixa de espera e vai voltar para a caixa de entrada, certo? Isso aqui é muito útil para vocês trabalharem com processos que vocês não precisam ver na caixa de entrada. Digamos que vocês precisam zerar essa caixa de entrada. A única forma de zerar essa caixa de entrada não é necessariamente pegando o processo e encaminhando para a secretaria. Vocês podem também encaminhar para a caixa de espera, né? Aguardando uma audiência. Vocês só vão mexer nesse processo daqui a 3 dias. Então, significa dizer que daqui a 3 dias, enquanto não for a data que vocês colocaram lá, no prazo, né? A data de conclusão do prazo, o processo vai ficar aqui na caixa de espera, incomodando ninguém. Tá? Então, uma outra ferramenta interessante para esse processo que eu cadastro com prazo, né? É essa ferramenta aqui, que está logo aqui embaixo, onde é que estava mesmo? Aqui, na secretaria, eu tenho esse item aqui, a agenda, certo? Então, além de esse processo constar na minha caixa de espera, esse processo aqui, deixa eu pegar o número do processo. Esse processo aqui, desse número aqui, ele também vai constar na minha agenda. Se eu vim aqui na agenda, certo? Se eu clicar aqui em agenda, certo? Vocês percebam que essa agenda aqui, certo? A gente está no dia 30, não é isso? A gente está no dia 30, certo? Percebam que esse processo que eu coloquei, que eu adicionei o prazo de 3 dias, ele apareceu aqui na minha agenda, na quinta-feira. É exatamente esse número aqui, certo? Esse é o processo que eu acabei de cadastrar, que ele viu. Então, se eu clicar aqui na agenda, ele vai mostrar um calendário e vai mostrar exatamente quais são os processos que estão em espera, certo? Que tem um prazo encerrando. Então, apesar de a gente estar aqui no dia 30, né? É daqui, né? Eu vou mostrar que daqui a 3 dias eu mostro o processo, né? Ele já exibe aqui para mim que esse processo vai encerrar o prazo daqui a 3 dias, certo? No dia 5. E se eu clicar aqui, naturalmente ele vai abrir o processo, né? Não está funcionando aqui não, mas basicamente se eu clicar aqui ele vai abrir o processo, tá? E vocês terão acesso completo ao processo que está na caixa de espera, certo? Então, essa aqui é uma outra forma de vocês acompanhar os prazos dos processos, ok? Então, é uma dica usar essa agenda aqui, né? Em conjunto com essa ferramenta de espera. Digamos que esse prazo, ou eu coloquei ele por engano, né? Ou então eu quero finalizá-lo, né? Eu me antecipei e encerrei essa aqui, eu fiz essa audiência, né? Digamos assim. Então, eu posso vir aqui, esse processo que está na minha caixa de espera, eu posso vir aqui em prazos, certo? Aqui vai ter todos os prazos cadastrados, eu posso colocar mais de um prazo no processo, tá? É perfeitamente normal isso. Você pode botar, por exemplo, se esse processo você sabe que vai ter 3 audiências, então você coloca 3 prazos de audiência nele. Então, se eu abrir esse aqui em ações, ó, aqui nesse prazo, aqui eu tenho ações, eu tenho aqui cancelar esse prazo, eu posso cancelar esse prazo, eu posso prorrogar. Prorrogar significa dizer que eu vou, essa data que foi daqui a 3 dias, eu posso colocar daqui a 5 dias, coisa parecida. Eu posso finalizar esse prazo, simplesmente dizer que já fiz isso aqui antes do tempo. Então, eu posso finalizar esse prazo, certo? Ou então, eu posso simplesmente pegar esse processo, manter esse prazo contando e tirá-lo da minha caixa de entrada, tirar da minha caixa de espera e jogá-lo para a caixa de entrada, tá? Então, existem essas opções aqui. Eu vou finalizar esse prazo para mostrar para vocês o que acontece. Se eu finalizar, ele vai perguntar se deseja finalizar mesmo, confirma. E, finalmente, o prazo ele vai mostrar aqui como fechado, certo? Esse processo que estava na minha caixa de espera, ele saiu, porque eu fechei o prazo, né? Encerrei. Eu fiz o que devia ter feito nesse processo e voltou para a minha caixa de entrada, certo? Então, esse processo voltou para a minha caixa de entrada, tá? E eu posso dar continuidade ao que eu vou fazer nele, certo? Isso tudo que eu estou demonstrando para vocês, relembrando, né? Eu estou fazendo no processo administrativo. Mas isso poderia ser num processo extrajudicial também, tá? Só para relembrar isso aí. Mais operações. Então, além de adicionar prazo, eu tenho aqui anexar e apensar.
certo? Anexar e apensar são dois conceitos que o pessoal liga muito para a gente perguntando, mas são conceitos diferentes, tá? Anexar não é apensar, são conceitos bem diferentes. Basicamente, anexar, ele significa dizer que você está pegando dois processos e transformando em um, certo? Então, quando eu anexo um processo a outro, essa operação, se fosse num papel, por exemplo, anexar não tem volta, né? Eu pego dois processos, transformei em um e pronto. Eu vou dizer que apenas um daqueles números do processo vai permanecer. Então, esse é um conceito de protocolo mesmo, né? Anexar significa dizer que dois processos se tornarão um, certo? Apensar significa dizer que dois processos, eles serão unidos, certo? É muito parecido, mas não é a mesma coisa de anexar. Dois processos estão sendo unidos, então, mais para frente, esses processos eles podem ser desapensados, certo? Então, anexar é uma operação sem volta, tá? É basicamente a mesma coisa, só que são diferentes, né? Anexar não tem volta, você está transformando dois processos em um. Apensar não. Apensar, os dois números permanecem funcionando, certo? Os dois números, eles continuam existindo, e mais para frente, um setor ele pode olhar para esses dois números e dizer, vou desapensar, e esses dois processos eles voltam a tramitar individualmente. Então, anexar e apensar são dois conceitos, assim, apesar de bem semelhantes, são diferentes, né? Inclusive, anexar é um conceito perigoso, né? Porque você não pode desfazer a anexação. Então, usem isso aqui com muita sabedoria, né? Antes para não cometer nenhum erro. Decretar sigilo, certo? Isso aqui é muito utilizado em processos, apesar de eu estar no processo de gestão administrativa, isso aqui é muito utilizado em processos extrajudiciais, tá? Então, se eu decretar sigilo nesse processo, quem pode decretar, né? É importante. Quem pode decretar sigilo no processo? Só usuários com perfil de usuário avançado de secretaria, certo? Ou o próprio promotor de justiça, certo? Se não for, você não se enquadrar nessas duas opções, eu acho que vocês nem visualizam essa opção aqui, decretar sigilo. Então, no meu caso aqui, eu sou usuário avançado de secretaria. Então, se eu decretar sigilo aqui, na próxima tela, ele vai perguntar qual é o nível de sigilo. E aqui, ele tem várias opções, né? Esses níveis de sigilo também, eles são definidos pela taxonomia, tá? Existe uma taxonomia especial só para definir isso aqui. Então, tem um sigilo público, né? Perdão. Eu tenho um sigilo público. Esse sigilo, ele equivale a não ter sigilo, certo? Eu tenho um nível 1, segredo de justiça, tá? Então, esse aqui é um nível de sigilo menos intenso, tá? Isso significa dizer que ele é acessível aos servidores do MP, aos membros e às partes do processo, certo? Então, o segredo de justiça é um segredo bem acessível para usuários internos do sistema, né? Então, qualquer pessoa que decrete sigilo de justiça, esse nível 1, qualquer usuário do sistema pode ter acesso a esse processo, né? Existe um sigilo mínimo acessível aos servidores do MP e aos membros, certo? Perceba que aqui eu tenho uma diferença, aqui eu estou excluindo as partes, então significa dizer que se a parte acessar a consulta pública ou tiver acesso ao sistema, ela não vai conseguir visualizar esse processo, tá? Esse é um sigilo mais intenso. Existe um outro sigilo, que é o sigilo médio. Esse sigilo aqui é o sigilo que deveria ser o mais comum de ser utilizado, tá? Às vezes o promotor, ele olha para isso aqui, vou botar logo o sigilo absoluto, né? Tá errado. É bom vocês analisarem com calma isso aqui, e provavelmente o sigilo médio é o que vai atender a maioria dos casos, tá? Então, o sigilo médio, ele é acessível aos servidores e membros do órgão que tramita o processo, certo? Então, a promotoria inteira, digamos, se for um processo extrajudicial, a promotoria inteira ela vai ter acesso ao processo, tá? E aqueles que forem expressamente incluídos. Isso significa dizer que ele vai estar acessível a todos os usuários do setor, tá? Esse processo vai tramitar uma pessoa de outro setor, ela não vai conseguir consultar esse processo, certo? E eu posso incluir outras pessoas. Por exemplo, se esse for um processo que eu quero dar acesso ao procurador-geral, por exemplo, eu posso digitar aqui, por exemplo, Seráfico, certo? Então, eu posso adicionar Dr. Seráfico na minha lista de usuários que podem ter acesso a esse processo. Então,
Eu não vou confirmar aqui, eu não vou criar esse movimento aqui, mas basicamente é assim que funciona. Eu tenho sigilos mais intensos, né? Eu tenho esse sigilo absoluto aqui, ele só quem visualiza quem eu digo na lista, quem pode ver o processo. Mas eu não aconselho a fazer isso aqui, não, porque muita gente cria esse sigilo absoluto e depois tramita o processo e fica sem acesso ao processo. Então, mais uma opção para vocês utilizarem aqui com muita sabedoria, né? Eu aconselho de verdade vocês utilizarem sigilo médio para a maioria dos casos. Tá? Então, vou voltar aqui, eu não vou movimentar isso aqui, não. Mas, basicamente, é assim que funciona o sigilo. Certo? Vamos voltar aqui para o processo. Eu tenho aqui ainda decretar sigilo, né? Encaminhar órgão externo significa dizer que eu estou tirando esse processo da minha caixa de entrada e encaminhando para uma caixa de órgão externo, tá? Onde nessa caixa de órgão externo eu digo exatamente qual órgão que esse processo se encontra. Por exemplo, esse processo, digamos que eu tramitei para Tribunal de Contas, né? Então, eu posso vir aqui para encaminhar órgão externo, né? Eu vou materializar esse processo, né? Tem que materializar, porque o Tribunal de Contas não tem acesso ao MP virtual. Materializo o processo, né? Entrego lá no Tribunal de Contas e boto aqui. Que ele foi, por exemplo, para o Tribunal, né? Tribunal de Contas, por exemplo. Tem várias opções aqui, ó. Tem o Tribunal de Justiça do Estado, né? Da terceira região, o TRE, né? Só não tem Tribunal de Contas, por exemplo, que eu queria tratar, né? Mas, basicamente, delegacia, né? Tem várias opções aqui, certo? Todas as delegacias pré-cadastradas aqui. Se for para uma zona eleitoral, também tem aqui, zona eleitoral. Então, eu tenho várias opções aqui que vocês podem utilizar. Polícia Federal. Então, aqui eu tenho a Polícia Federal, esse aqui está duplicado, mas, basicamente, vocês têm a opção da Polícia Federal também. Né? Então, se vocês quiserem tirar esse processo da caixa de entrada e encaminhá-lo para um órgão externo, vocês vão materializar esse processo. O que é materializar um processo? É imprimir, certo? É basicamente imprimir. E vai usar essa opção aqui, para dizer qual órgão que esse processo está indo. Como é que faz para imprimir um processo? Né? Você pode fazer duas formas, né, na verdade. Não precisa necessariamente imprimir, não. Vocês podem gravar no CD também. Mas, basicamente, se eu abrir aqui o processo, né? Processo que eu cadastrei, vocês podem clicar aqui em HTML ou então baixar o processo em PDF. Se eu clicar aqui em baixar o processo em PDF, eu vou ter acesso aqui a um PDF, né? Deixa eu abrir aqui. Esse PDF ele tem uma capa, tem um brasão aqui, tem o número do processo, o número do CNMP. Ele tem um resumo aqui, ó, das informações, pessoas interessadas. Eu tenho aqui um índice, certo? Por exemplo, página 3, página 4, página 5, página 6. Se eu clicar aqui na página 5, por exemplo, clicar aqui, ó, ele já cai direto na página 5. Então, é basicamente assim que a gente materializa um processo, né? Obviamente, vocês vão ter que salvar esse processo, né? Vocês clicam aqui em salvar, fazer download, salva, coloca no CD e caminha lá para o órgão, né? Ou então manda por e-mail também, tem essa possibilidade. É importante vocês consultarem a forma correta, né, de encaminhamento, porque apesar da gente trabalhar com o sistema, programando esse sistema e colocando funcionalidades, essas operações são operações padrões de promotoria, né, que a gente não sabe exatamente como é que funciona. Então, essas operações de promotoria, vocês podem entrar em contato com o Jonathan, né, da CEPLAG, e tirar todas as dúvidas com ele, porque ele juntamente com a CEPLAG, vem fazendo o trabalho de padronização das rotinas, né, e de forma que uma promotoria trabalhe exatamente igual a outra, né? Então, essas padronizações, vocês podem entrar em contato com o Jonathan, né? Ou então, aqui em relatórios ou em pesquisar, tem uma opção tarefas IOP, né? Vocês podem tirar também essas dúvidas. Vocês podem consultar aqui em tarefas IOP todas as tarefas, né, de padrões de promotoria que dizem que são, de certa forma, é um help do sistema, né? Porque essas padronizações aqui, por exemplo, atendimento ao público, né? Aqui, ele não só demonstra como você deve fazer o atendimento, mas demonstra também como deve utilizar o sistema, né? Então, isso aqui serve não só como um help das atividades da promotoria, mas também como um help do sistema, né? Porque ele diz exatamente o que vocês devem preencher, o que vocês devem, as opções que vocês devem utilizar, as datas que vocês devem informar. Então, aqui, ó, por exemplo, ao lado do evento, acessar ações, imprimir protocolo, agendamento, certo? Tudo isso aqui
está padronizado pela CEPLAG, certo? Vocês podem consultar isso aqui a qualquer momento no sistema, ou então entrar em contato com o Jonathan, né, que é um expert, ele participa dessa padronização, né, diretamente por telefone. Então, voltando aqui para o sistema, né, eu acho que eu fugi um pouco do assunto. Abrir aqui o processo. Não abriu não. Voltando aqui, né? Mais operações, então eu tenho aqui enviar para alguém externo, né? Enviar para a secretaria. Isso aqui não é, mais uma vez, não é secretaria geral, não é secretaria de planejamento, não. Isso aqui é a secretaria do seu setor, tá? Então, enviar para a secretaria significa dizer que esse processo que está na minha caixa de entrada, ele será debitado da caixa de entrada e vai cair aqui na secretaria, certo? No ambiente comum, e ele vai ficar concluso para ninguém, certo? Isso aqui é o que significa para a secretaria. Fazer conclusão para mim, isso aqui, se esse processo tiver com outro servidor, você pode abrir o processo e fazer conclusão para você mesmo desse processo, que ele vai sair da caixa da pessoa e vai voltar para a sua caixa de entrada. Marcar como prioritário, isso aqui é uma ferramenta que vocês podem, por exemplo, esse processo aqui, digamos que ele é importante, né? Vocês podem vir aqui, marcar como prioritário, certo? E aqui, esse processo, ele está marcado como prioritário, certo? Acesso prioritário. E se eu clicar, isso significa dizer que ele recebeu um íconezinho aqui. Ele recebeu esse íconezinho aqui, certo? Que indica que o processo é prioritário, certo? Então, teoricamente, eu percebi um erro no sistema recentemente, mas teoricamente todo processo prioritário ele deve ficar aqui no topo da listagem, certo? Existe uma situação que ele vai dar um problemazinho, mas a gente já está consciente desse erro, a gente vai corrigir. Mas basicamente, todo processo marcado como prioritário ele fica aqui no topo da lista, certo? Como é que eu faço para tirar esse processo, prioridade desse processo? Basta eu vir aqui, tá? Eu abro o processo. E vem aqui mais operações, remover prioridade, tá? Então, se eu fizer isso aqui, remover prioridade, aquele íconezinho de acesso prioritário, né? Ele vai sair, tá? Então, é bem simples, né? Você perceba que o sistema, a MP Virtual, apesar de ser um sistema muito grande, né? É um sistema muito grande na prática. É um sistema que é relativamente simples de usar. Ele parece muito com um e-mail, né? Eu faço bastante analogia dele com um e-mail, porque é basicamente assim que funciona um e-mail, né? Você encaminha ele cai na caixa de entrada do próximo, né? Então, é um sistema bem tranquilo para utilizar. Acho que, nesse ponto de vista, foi muito bem implementado, né? Aqui, remover prioridade, eu posso vincular minuta, vincular processo. Não vou entrar em detalhes disso aqui, não, porque senão a gente vai ficar sem tempo de concluir esse treinamento, certo? Então, basicamente, a gente viu aqui como acessar o sistema, né? Viu como faz para criar um processo, como movimenta um processo. A gente viu todas as operações aqui que a gente pode fazer no processo, encaminhar para setor, encaminhar para membro, né? Encaminhar para criar uma minuta. A gente viu várias dessas opções aqui, certo? Eu vou tentar, a gente está com o treinamento aqui já concluindo, mas eu vou tentar passar rapidamente aqui só por marcadores, né? Para a gente tentar entender o que são marcadores. Então, é o seguinte, eu tenho aqui eu tenho a minha caixa de entrada, certo? Eu tenho vários processos que estão misturados, certo? Entre eles. E digamos que eu queira fazer alguma organização, né? Digamos que eu queira separar os processos por alguma informação importante, né? Por exemplo, digamos que esse processo que eu acabei de criar seja simplesmente um processo relacionado por exemplo, um processo relacionado a uma licitação, ou então a um caso especial do Ministério Público, né? Então, eu posso vir aqui, ó, com o meu botão direito, certo? Esse processo aqui, eu posso vir aqui, ó, marcar com o botão direito, certo? Marcar protocolo. Aqui eu tenho várias opções de protocolo, de marcadores que já foram criados aqui na Adtech, certo? Eu tenho aqui compras ativos, comitê de TI, implantação em TV2, então eu tenho vários exemplos de marcadores, mas eu posso criar um novo marcador também. Então, eu posso criar aqui um novo marcador,
né? Eu digo ele que é um marcador de pessoal ou órgão. O que isso quer dizer? Marcador pessoal é um marcador que só você enxerga, certo? Os outros usuários da sua promotoria ou do seu setor não vão enxergar esse marcador. Se for um marcador de órgão, todo mundo vê esse órgão, esse marcador, e ele vai ficar aqui, visível, certo? Para todo mundo. Então, é um marcador de estado, sim ou não? Marcador de estado significa, é um conceito um pouco complicado de explicar, mas basicamente, o marcador de estado, ele permite que eu só marque um processo, não, eu só coloque um marcador por vez no processo, certo? Então, se eu quiser marcar esse mesmo processo em vários marcadores, eu vou colocar em não. Se eu quiser só usar um marcador, vou botar sim. Vocês só vão perceber a diferença desses dois aqui utilizando o sistema no dia a dia, mas basicamente eu vou botar não aqui, certo? Nome do marcador. Vou botar aqui, por exemplo, caso, sei lá, caso urgente, né? E eu vou dizer aqui a cor, né? Do marcador. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ele é laranja, certo? Então, vou botar aqui adicionar, certo? Então, percebam que esse processo que eu adicionei no marcador, ele recebeu esse itemzinho laranja. Se eu repousar o mouse em cima, ele mostra aqui que ele pertence ao caso urgente. Eu posso marcar esse marcador laranja em vários outros processos, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, marcar protocolo, caso urgente, certo? Então, percebam que eu só crio uma vez o marcador, certo? Ó, marcar protocolo, caso urgente. Tudo isso eu estou fazendo com o botão direito, tá? Do mouse, certo? Então, eu posso sair marcando esses processos com o meu marcador. Se eu clicar aqui, ó, percebo que todo marcador que eu crio, ele cria um item aqui. Então, caso urgente ele veio para cá, eu não marquei 3 processos, vou marcar 4. Vou marcar esse 4º processo aqui também, como caso urgente. Então, esses 4 processos aqui, se eu quiser ver apenas os processos relacionados ao caso urgente, então eu clico aqui em caso urgente e eu vou visualizar apenas os 4 processos que eu fiz a marcação, certo? Então, basicamente, o marcador serve para isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? Porque esses conceitos de marcador, às vezes, não fica muito claro para alguns usuários. Mas, aí o que acontece, né? Quando eu marco um processo, digamos que esse caso aqui, ele foi útil durante 15 dias, né? Ele serviu para organizar meus processos durante 15 dias. Digamos que eu não preciso mais desse caso urgente aqui, ele foi encerrado. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Percebo que o marcador, o processo não sai da caixa de entrada, tá? Apesar de eu poder encaminhá-lo para a secretaria, né? Para a minha caixa de espera, mas ele continua lá, certo? Ele só coloca uma bolinha do lado. Então, digamos que esse caso urgente foi encerrado, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente remover esse marcador. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso aqui editar o marcador, posso mudar o nome desse marcador, posso botar caso urgente para caso 2, por exemplo. Ou então eu posso simplesmente excluir o marcador. Quando eu excluo o marcador, eu não estou excluindo o processo, tá, pessoal? Estou excluindo apenas essa bolinha laranja, certo? Ele não exclui os processos. Então, eu posso clicar aqui, excluir o marcador, e esses processos que eu marquei em laranja, certo? Percebo que, ó, eu tirei aqui o caso urgente, né? E aqui na caixa de entrada, Daniel, na caixa de entrada, né? Os processos que eu marquei, eles estão sem a bolinha laranja. Daniel, Pois não? apenas para te lembrar o horário, Oi, são 11h51, ok? Pronto, eu estou encerrando aqui. Então, basicamente, eu mostrei para vocês várias ferramentas aqui do MP Virtual que podem ser úteis para vocês no dia a dia, certo? É um treinamento muito... São muitas funcionalidades, eu não falei nem 10% aqui do sistema, certo? Então, vocês podem complementar esse treinamento acompanhando aqueles vídeos que estão disponíveis lá no NEAD, né? No ambiente do CEAF. E eu vou abrir aqui um espaço para dúvidas, né? Porque já são 11h51, a gente teoricamente fecha de 12 horas esse treinamento. E eu estou disponível aqui para vocês, para dúvidas, né? Vocês podem, eu vou deixar disponível para vocês abrirem o microfone, perguntarem, ou então, se vocês quiserem utilizar o chat, nos próximos 10 minutos a gente está aqui para tirar as dúvidas, tá? Então, Pois é, no chat, inclusive, tem algumas perguntas antes de você
quiser olhar para responder logo. Eu vou começar respondendo aqui pelas perguntas do chat, tá? Ok. Então, eu não sei se vai dar tempo de responder tudo, mas aqui aquela questão do áudio, né? Pode utilizar template. Olha, gente, a gente não deu tempo de falar sobre isso aqui, mas existe a possibilidade de usar template, sim. Template, na verdade, é um sinônimo para modelos, né? Então, vocês podem abrir aqui o MP Virtual e tem aqui uma opção aqui em cadastros, eu tenho aqui modelos, né? Então, eu posso cadastrar modelos aqui de documentos, né? Tem vários já pré-cadastrados aqui. Então, eu posso cadastrar esse modelo e posso utilizá-lo a qualquer momento em processo, tá? Então, isso aí tem lá nas videoaulas do NEAD, eu acho que vocês devem visualizar isso aí, essa videoaula, para ver como é que funciona, mas, basicamente, na hora de vocês montarem um documento, né, aqueles modelos que vocês pré-cadastram, né, vou botar aqui juntada de documento, vou botar aqui uma cota, por exemplo, próximo. Eu tenho um íconezinho aqui, ó, nesse editor de texto, que é esse aqui, ó, Insert Template. Isso aqui devia estar em português, né? Então, inserir modelo, tá? Se eu clicar aqui em inserir modelo, ele vai perguntar aqui o nome do modelo, né, que já está pré-cadastrado. Você pode selecionar aqui um modelo qualquer, certo? Um modelo de certidão, por exemplo, certo? Então, se eu posso aqui, e o texto que eu deixei pré-cadastrado, ele vai aparecer aqui. Então, faça as edições necessárias, tem até uns marcadores que vocês podem utilizar, certo? E eu movimento aqui o processo normalmente com um texto já pré-definido. Então, existe a possibilidade de utilizar modelos, tá? Eu aconselho vocês a verem as videoaulas lá do curso do NEAD, que lá a gente se aprofunda. Ou então, entre em contato com a Aditec, que a gente também pode ajudar com essas dúvidas. Espero que tenha ajudado aqui, Ana Maria. Né, Aninha? Conheço a Aninha. Então, vamos para a próxima dúvida. Solicita a todos que permanecem em sala. Leandro Barbosa pergunta: Daniel, você tem alguma sugestão de como dividir áudios maiores de 9 MB? Leandro, existem várias formas de você fazer isso aí, certo? Existem vários programas que você pode baixar para fazer isso. Eu não tenho de cabeça um programa que vocês podem utilizar, né? Mas vocês podem entrar em contato com a gente, com a Aditec, que a gente pode indicar um programa para vocês usarem, certo? Geralmente são programas fáceis de usar, vocês não vão ter problema não. Mas é interessante essa pergunta aqui, certo? Liga lá para a Aditec que a gente pode dar uma ajuda. Aqui, Glaucio Viviana pergunta: para mim, o sistema permite desentranhar documentos mais antigos, ou será que eu estou enganada? Olha, é o seguinte, Glaucio, essa regra é um pouco complexa, certo? Ele permite desentranhar alguns documentos antigos em algumas situações, certo? Umas situações bem específicas. Por exemplo, se você não tramitou o processo, você cadastrou o processo, você não tramitou, você nunca tramitou esse processo, e esse processo ele tem apenas documentos, aliás, apenas documentos não, e ele não foi movimentado, ele não foi tramitado ainda pela primeira vez, você consegue desentranhar movimentos antigos. Mas se ele foi tramitado uma vez, aí ele já não permite mais, né? Ele tem que estar no setor e ele tem que ser ele tem que estar no setor que foi criado o processo, não pode estar tramitado, aí você consegue fazer isso aí. Mas depois que você tramitar ele pela primeira vez, é aquela regra que eu falei e ela vai começar a valer. Que, na minha opinião, deveria ser a regra para todas as situações, né? A gente abriu essas exceções aí porque a partir de pedidos de usuário, mas, basicamente, a regra que eu comentei com vocês durante o treinamento é como deve funcionar, certo? Depois da primeira tramitação. Aqui, Vilma pergunta: eu também consegui desentranhar uma contrafé que foi juntada ao processo errado, porque você não tramitou o processo. Provavelmente foi essa situação. Você já está respondido, João. Jennifer pergunta aqui: consigo também desentranhar... Não, certo? A regra ainda é o que eu comentei lá. Na parte de encaminhar a órgão externo, precisa imprimir alguma coisa ou só preencher os dados lá e encaminhar? Quando você faz o encaminhamento para órgão externo, você tem que imprimir o processo, né? Porque senão, como é que a pessoa vai ter acesso ou imprimir o processo ou materializar o processo, botar numa mídia e encaminhar para o órgão, né? Porque senão não vai ter acesso ao processo. Então, tem que ter esse passo aí, né? Ou você vai imprimir o processo, vai botar no CD e entregar para a pessoa do outro órgão.
Aí, depois disso aí, você encaminha para o órgão externo. Então, é interessante vocês fazerem isso aí, né? Senão a pessoa não vai ter acesso ao processo. José Serrano pergunta: toda minuta é necessário movimentar? Por exemplo, eu faço uma notificação e a promotoria assina. Daí passo para o oficial de diligência para entrega. Depois que o oficial entrega, ficará a notificação assinada pela promotora que foi movimentada e que a oficial de diligência entregou, correto? Pronto. Não deu tempo de eu falar sobre essa funcionalidade, mas quando você cria uma minuta, essa minuta ela pode ser utilizada pelos usuários com perfil de diligência, certo? Para fazer notificações. Então, em algum momento, com o usuário de diligência utilizando o sistema, essa minuta ela vai passar a fazer parte do processo, tá? Então, maiores dúvidas sobre o funcionamento disso aí, vocês podem consultar uma tarefa IOP relativa a isso aí, que está aqui em pesquisar, né, tarefas IOP, eu não vou lembrar o número da tarefa, mas ela define exatamente como deve funcionar essa movimentação de minutas a partir de diligências. Maria Cristina, né? Ao criar a minuta de ofício, por exemplo, devo mandar em ODT ou PDF para o promotor de justiça assinar? Gente, é o seguinte, não faz sentido vocês criarem uma minuta em formato PDF, porque o formato PDF é feito para ser um formato não editável, certo? Aquela opção, inclusive, de permitir PDF para gerar minutas, eu acho que aquilo ali é questionável. Mas eu recomendo vocês facilitar a vida de vocês mesmos. Utilizem esse editor de texto aqui. Eu sei que muita gente não gosta, mas isso aqui é o ideal para vocês permitirem, para que o sistema permita a edição de minutas, tá? Documentos não precisam ser documentos muito bonitos ou muito complexos no sistema, certo? Eles têm que ser objetivos. Então, vocês tentam se adequar a utilizar o MP Virtual com esse editor de texto, né? Eu recomendo de verdade, porque isso aqui vai resolver muitos problemas. Porque não faz sentido nenhum você colocar uma minuta, por exemplo, e botar um PDF aqui. O que o promotor vai fazer com o PDF? Não pode fazer nada. Se a PDF estiver errado, ele vai gerar trabalho para você. Porque você vai ter que desentranhar excluir essa minuta que está em formato PDF, vai ter que abrir seu editor de texto, aí vai ter que salvar como PDF para colocar um PDF aqui novamente corrigido. Gente, facilita o trabalho. Utilize um formato texto, certo? Isso aqui é o ideal para o sistema. Olha, por mim, é porque a gente não tem essas decisões, né? Mas por mim essa opção aqui, arquivo, nem existia, certo? Por mim isso aí nem existia, mas enfim, isso é de cada um usuário, né? Vamos lá, próxima dúvida. Gente, acho que já respondi tudo aqui. Acho que é mesmo essa questão do desentranhar. Eu estou disponível ainda para dúvidas pelo microfone, tá, pessoal? Se vocês quiserem falar diretamente. José Serrano, mais uma pergunta aqui dele. No caso de PGA, o requerente é sempre quem está fazendo o PGA. E o interessado será o promotor, que despachou a solicitação, correto? Olha, isso é questionável. Pode ser. É possível. É um PGA, né? Sim, com certeza. Né? É possível. Certo? Vocês podem fazer o seguinte também, né? Você pode colocar lá as informações, né? Vou botar como interessado. E mais para frente, em algum movimento específico lá, botar essa informação no documento. Mas isso aqui está correto. Isso aqui, assim, por exemplo, que você está usando aqui, PGA, requerente é sempre que está fazendo PGA. O interessado será o promotor? Sim, possível, sim. Correto. Certo? A interpretação correta, isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Daniel, lembrar que você amanhã vai estar de volta, né? Se alguém tiver uma dúvida de hoje para amanhã e quiser tirar com você, pode fazê-lo amanhã, não é isso? Pronto, perfeito. A gente está encerrando aqui já, são 12 horas, né? Amanhã a gente tem um treinamento que é bem mais rápido, certo? Eu vou fazer o paralelo de taxonomia e MP Virtual. Isso é importante vocês conhecerem a taxonomia. Todos os usuários devem conhecer a taxonomia do MP Virtual, quer dizer, do Conselho Nacional. Porque isso aqui é uma ferramenta de uso diário, certo? A gente vai fazer um paralelo dessa taxonomia
Eu recomendo que vocês assistam isso aqui. E num espaço de dúvidas, como é muito rápido, a gente pode ver outras questões, caso não tenham sido respondidas agora nesse espaço aí que eu abri. Então, amanhã a gente está aqui novamente, certo? Eu acredito que seja às 10 horas, né? E a gente vai discutir a taxonomia, vai ver no sistema como é que funciona essa taxonomia, né? E tem esse espaço de dúvidas que a gente pode aproveitar para tirar mais dúvidas do MP Virtual, não tem problema nenhum. Lembrando também que o Dr. Clístenes, ele vai complementar esse assunto de taxonomia, certo? Ele vai se aprofundar, porque são questões jurídicas até, eu não sou formado em direito, não tenho um conhecimento jurídico, né? Mas é basicamente isso aí. E quero cumprimentar, agradecer a todos pela presença, né? Pelo carinho aí. E estou encerrando aqui a aula, né? O treinamento, né? A capacitação. Eu agradeço a todos e é basicamente isso aí. Uma boa tarde a todos. Ok, agradeço também, Daniel. Valeu, obrigado. Hein? Então, amanhã a gente vai estar de volta às 10 horas. O curso amanhã será dividido, parte Daniel, parte Jonathan Vieira. Ok? Bom, pessoal, boa tarde para todos. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.